Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um cronograma para o cargo de enfermeiro. Esse cronograma ele já é pós-edital e é do edital número 3, área assistencial. Então, se você vai fazer o concurso da EBSERH, é importante que você organize o conteúdo programático. Você vai retirar do edital e vai organizar para você seguir o edital. Porque tiver algum assunto na hora que você estiver estudando que não tiver previsto no seu edital, você já pula, porque você tem que focar nos assuntos do edital. E aí eu peguei do edital e coloquei aqui nesse PDF a prova. Como que vai ser a sua prova? Como que vai ser distribuído a pontuação? Por que eu coloquei isso? Porque é importante que você tenha essa visão geral da prova, de como que a tua prova será elaborada, os pesos para cada disciplina. Isso é importante você saber, porque você precisa montar uma estratégia na hora que você está montando o seu cronograma de estudos. Então, eu coloquei aqui para vocês poderem analisarem. Esse documento já está disponível no grupo do Telegram. Então, se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só clicar e entrar e você vai achar esse conteúdo. Caso o seu cargo não seja enfermeiro, seja outro cargo, você pode deixar aí nos comentários qual é o seu cargo, e se você quiser eu posso fazer para você e também postar lá no grupo do Telegram. Essa parte aqui também eu retirei do edital. Prova objetiva de múltipla escolha será distribuída pelos conhecimentos e disciplinas do item 9.1.1, conforme conteúdo programático constante no anexo 2. Foi esse conteúdo que nós copiamos e jogamos para esse PDF, sendo que cada questão conterá 5 alternativas e apenas uma correta. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 60 pontos, considerando-se aprovado nesta etapa o candidato que, cumulativamente, tem acertado no mínimo 30 pontos do total da prova. A prova vai valer 60 pontos, você tem que acertar no mínimo 30 pontos. E que estejam classificados dentro do limite conforme disposto no anexo 8º, mais os empates na última posição de classificação, se houver. Então, além de você acertar os 30 pontos, você precisa também estar dentro do limite de classificação. A última nota da classificação, todo mundo que empatar com essa última nota vai também ser considerado aprovado. E aqui eu estou mostrando para vocês agora o conteúdo programático de conhecimentos básicos. Nós temos língua portuguesa, que é o primeiro assunto da sua prova. E na língua portuguesa eu separei assim os assuntos mais importantes de acordo com a banca IBFC. Coloquei de vermelho já aqui no início, que é compreensão e interpretação de textos. Então, todas as provas da banca IBFC tem questões, né, tem o texto e tem ali interpretação de texto. E tem 2, tipologia textual e gêneros textuais. É um assunto curto, não é um assunto muito grande, mas é um assunto que vale a pena estudar, né? O custo-benefício, vale a pena você estudar esse tema, que é um tema assim que você estuda rápido, é fácil de entender e também tem grande chance de vir na sua prova. Então tem que saber isso também. Ortografia oficial, coloquei de verdinho. A ortografia está relacionada com a grafia correta, então é melhor você estudando geral e ir memorizando em si como que a palavra é escrita, né? Tem aquela memória fotográfica. E não é um assunto muito relevante para o cargo de enfermeiro. Normalmente nível fundamental e médio, que são mais cobradas questões assim de grafia mesmo. Quais palavras estão escritas corretas, né? E aí tem as palavras ali, você vai ver qual que está com a grafia incorreta. Então é mais para nível fundamental e médio que são cobrados esse tipo de questões. Então você vai priorizando de acordo com o seu tempo os assuntos mais relevantes, mais importantes, para os menos importantes, certo? A acentuação gráfica também é um tipo de questão que sempre está presente nas provas, então vale a pena estudar. Também não é um assunto muito grande, você estuda rapidinho. Classe das palavras eu coloquei de amarelo, assim, intermediário. Se você tiver tempo, estude, vale a pena, mas não é o principal. É lógico que você precisa saber o que é um verbo, o que é um adjetivo, o que é um substantivo. Caso você tenha dúvida, estude. Mas se você já tem esses conceitos bem definidos na sua cabeça, não precisa estudar a classe das palavras. Só faça exercícios mesmo, que já é o suficiente. Vocês podem observar que tá quase tudo de vermelho conteúdo programático de língua portuguesa. Porque assim, crase também é um assunto muito relevante que tem chance de cair. Então estude.
a base desse assunto e resolva muitas questões. O item 7, sintaxe da oração e do período, também é muito importante. Pontuação também é relevante. Concordância verbal e nominal também. Regência também. Regência também, quando você está estudando regência, você automaticamente já estuda a crase, que a crase está relacionada com a regência. Então, é um assunto ali ligado um ao outro. Então, tem que estudar. Significação das palavras é um assunto que é interessante estudar e fazer questões sobre, mas também deixa por último ali se der tempo. Porque lembrando que nós estamos pós-edital, então você tem que priorizar o que é mais importante. E fazer questões. Aqui eu coloquei uma tabela e coloquei estudar, revisar e questões. Lembrando que você vai crescer nos assuntos, se sentir mais seguro e conseguir resolver as questões com bastante segurança é através das revisões. Então, não deixe de revisar. É melhor você selecionar alguns assuntos para você estudar e ir com eles 100%. Os outros que você não escolheu ali para estudar, você resolva questões sobre, tá? Então, o assunto que você acha, não, esse aqui eu já tenho uma base, então vai direto para as questões, porque você precisa ganhar tempo. Lembrando que nós já estamos pós-edital e a prova é em dezembro, então não temos muito tempo. Raciocínio lógico, matemático, eu coloquei tudo de vermelho praticamente. Por quê? Porque esses assuntos, eles estão interligados. Noções de lógicas, diagramas lógicos, lógica da argumentação, tipos de raciocínio, conectivos lógicos. Então, são todos assuntos que estão dentro da lógica, né? Proposições lógicas simples e compostas, elementos da teoria de conjuntos, análise combinatória e probabilidade. Esse assunto não está correlacionado com lógica em si, então questões sobre conjuntos, análise combinatória e probabilidade é coisa certa sim na sua prova. A banca IBFC adora, então tá tudo de vermelho por isso. E uma dica sobre raciocínio lógico matemático. Se você já tem uma base sobre essa disciplina, eu aconselho você ir direto para as questões. Faz uma revisão ali rápida sobre esses assuntos, caso você já tenha estudado. Caso não, estude. Lógica não é difícil de aprender. São regrinhas básicas que você vai colocar e aplicar nas questões. Então, você precisa entender essas regras e como que elas são aplicadas. Antes, quando eu não tinha estudado ainda lógica, raciocínio lógico, eu achava que lógica era você ler a questão e ver a lógica dela e pronto, você marcar que tem mais lógica. Mas não é assim. Existem umas regras básicas, simples, fáceis de entender. Eu acho que o mais complexozinho ali é a tabela verdade e os conectivos, mas depois que você pega o jeito, vai embora. Então, você vai pegar essa tabela verdade e vai aplicar nas questões. E a resposta vai saltar à sua frente. Então, é bem simples, mas precisa de uma dedicação. Caso você nunca tenha estudado, vale a pena estudar. Uma dica para vocês sobre raciocínio lógico é pegar questões e resolver, tentar resolver. Conseguiu ou não, assista a resolução dessas questões. No YouTube tem muitos aulões de resoluções de questões. Então, pega ali uma lista de resolução, de preferência da banca IBFC. Devemos sempre priorizar as questões da banca. Só pegue questões de outra banca se não tiver questões sobre aquele determinado assunto para a banca IBFC. Se tiver questões na IBFC, resolva as questões da IBFC. Cada banca tem um estilo de cobrança. Então, não adianta você treinar com a FGV para fazer questões da IBFC. Principalmente língua portuguesa, que é totalmente diferente, certo? Então, priorize questões da banca. Aqui na outra página tem o item 8.1, que é de resoluções de problemas com frações, conjuntos, porcentagens, sequência de números, figuras e palavras. Esse é um assunto também muito importante para a IBFC, e justamente por isso que raciocínio lógico matemático está todo de vermelho, porque todos esses assuntos são importantes. Eu acredito que a banca irá fazer como ela fez na prova de 2019, né, que foi o edital de 2019, a prova 2020, desse modelo, misturar. Ela misturou lógica com matemática, então todos os assuntos estavam ali presentes. Eu consegui acertar 5 questões, mas deu um pouquinho de trabalho. 4 eu sabia resolver e uma não, eu chutei e chutei certo, então por isso eu acertei as 5. Mas
vale a pena estudar, certo? Você tem que ter uma estratégia de prova. Então, eu tenho muita dificuldade com matemática, não gosto de matemática, tem algum problema pessoal com matemática, estude pelo menos a parte de lógica. Então, priorizem esse assunto de lógica, pelo menos, e resolva questões, assista aulões de questões sobre raciocínio lógico, os principais modelos de questões, porque a banca repete modelos de questões, todas as bancas fazem isso. Então, vai mudar o nome de João para Maria, vai mudar o nome de João para Maria, mas o modelo do exercício e a resolução vai ser da mesma forma. Então, estude modelos de questões, que você vai se dar bem nessa prova. Legislação da EBSER, eu coloquei aqui a Lei Federal 12.550 como vermelho e também o regimento interno da EBSER. O ideal é que você consiga ver todas as questões, mas pelo menos essas duas que estão de vermelho é o mínimo que você precisa estudar para levar para a prova, o mínimo do mínimo, mas o ideal é que você veja todas, certo? Eu coloquei as outras de amarelo, né? Não tem nenhuma de verde, então todas são importantes. E agora, legislação do SUS. Eu coloquei a parte histórica como verde. Se você tiver um tempinho, tá ali sem fazer nada, de vez de assistir um filme, assista um documentário sobre a história, só para você ter uma noção, porque o SUS ele surgiu no Brasil através de lutas sociais. Então, assim que surgiu. E também teve um interesse político. Se eu fosse indicar para vocês algum assunto importante sobre a evolução histórica, eu falaria para você estudar a Lei Eloy Chaves, né? Não a lei em si, mas o que significou a Lei Eloy Chaves, e também a 8ª conferência. Foi 2 marcos assim fundamentais. É o mínimo ali que você poderia saber sobre a evolução histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. Controle social está ligado diretamente à Lei 8.142 de 1990, que é onde a população participa do financiamento e da fiscalização. Então, o que eu coloquei de vermelho como o mais importante sobre legislação do SUS foi a Constituição Federal, o artigo 194 ao 200, e também as leis orgânicas de saúde, que são a Lei 8.080 de 1990, a Lei 8.142 de 1990 e o Decreto 7.508 de 2011. Então, se você conseguir estudar isso, tá ótimo. Sim, dá para você ter uma boa base sobre essa prova. Você vai ter questões que você vai acertar. O de amarelo eu coloquei outros assuntos, também são muito importantes. Essa parte de vermelho não é pouca coisa, então se você conseguir estudar ela, já tá de bom tamanho. Tenha pelo menos essas resoluções e RDCs que aparecem aqui, leia pelo menos ali do que se trata. Saiba do que se trata, por exemplo, a resolução 453, a RDC 63, saiba do que está falando, pelo menos isso. E estude essa parte de vermelho, você vai conseguir fazer uma boa prova, ok? E agora, na sequência, o assunto de enfermeiro. Vocês podem observar que o SUS também cai como conhecimentos específicos. Então, você estudando legislação do SUS, você vai estudar para aquele tópico de questões sobre legislação do SUS e também sobre questões de conhecimentos específicos para o cargo de enfermeiro. Não todos os cargos, mas alguns cargos vêm SUS como conhecimentos específicos, como é o caso do cargo de enfermeiro. Então, eu coloquei também de verde, porque você já vai ter estudado lá naquela outra parte os pontos de vermelho, então já vai servir para conhecimento específico. Então, vigilância epidemiológica, nessa disciplina, sabe, pelo menos os conceitos, já vai ajudar. E resolva questões, muitas questões. Então, aqui continuando, eu coloquei de vermelho a parte de assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. Resolva questões, veja os assuntos mais importantes desse assunto e estude ali o básico, né? Esse assunto é um assunto muito frequente nas provas, então é importante você estudar. Caso você consiga estudar algum assunto de conhecimentos específicos, esse é um assunto relevante. Emergência hospitalar, coloquei de amarelo. Avaliação de consciência do paciente em coma, né? Escala de coma de Glasgow.
doação, captação e transplante de órgãos. Eu coloquei esse tópico como vermelho porque é um tópico que está bem alta. Urgências, tem que saber, é um assunto também importante para estudar. Gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde, essa questão que eu coloquei aqui de vermelho, ó, dimensionamento. Na EBSER nós trabalhamos com dimensionamento, então nós fazemos todo aquele cálculo através da escala de Fugulin para fazer o dimensionamento correto da quantidade de horas de acordo com o paciente. Então nós precisamos primeiramente classificar o paciente como cuidados mínimos, intermediários, alta dependência, semi-intensivos ou intensivos, para poder fazer esse dimensionamento. Então é um assunto também muito importante para vocês estudarem. Continuando aqui o assunto de enfermeiro, nós coloquei aqui de vermelho também a parte de gerenciamento de resíduos. Todas as provas estão cobrando gerenciamento de resíduos. Existe uma portaria específica e uma EIDC que trata sobre esse assunto. Então é importante que você faça a leitura e resolva questões sobre isso. É um tema também muito relevante e que vale a pena estudar. Práticas de biossegurança também, super importante. Risco biológico, medidas de precauções básicas, também sempre presente nas provas. Então também é um assunto que vale a pena estudar. E aqui finalizando, eu coloquei segurança individual e coletiva no serviço de assistência à saúde. Aqui continua o assunto de precaução padrão, que é importante saber, e coloquei também controle de infecção hospitalar. E aqui no final coloquei uma legenda, né? O que tá de vermelho é importantíssimo você saber para a prova, de amarelo é importante e o verdinho menos importante. Então é importante que você resolva questões para você ter essa noção do que realmente é importante. Esses assuntos que eu indico para vocês são assuntos que eu mais vejo nas provas. Então é a partir disso, dessa experiência, que eu selecionei e classifiquei dessa forma. E depois eu vou gravar outro vídeo para vocês explicando como que vocês podem montar um cronograma semanal. A partir desse cronograma, nós iremos montar um cronograma semanal para que você possa ir seguindo e estudando de uma forma mais eficaz. Então você precisa ter organização nos seus estudos, ter um planejamento. Do edital em si não vai cair tudo, vai cair alguns assuntos. Nós calculamos em média de 3 a 5% de todos aqueles assuntos que estão ali no seu cronograma, que é esse cronograma aqui. 3% a 5% vai ser o assunto cobrado. Como nós não temos muito tempo, vale mais a pena você ter uma estratégia e estudar bem determinados assuntos e levar esses assuntos com bastante clareza para a prova, do que tentar estudar tudo e não conseguir lembrar de nada, porque você só vai conseguir lembrar a partir das revisões. Então, se você todo dia estiver iniciando assunto novo, você não vai ter tempo para fazer as revisões, e as revisões são muito importantes. Então, vale mais a pena você ter assuntos bem estudados do que você ter uma noção bem pequena de tudo, porque na hora vai esquecer. Não tem como, você precisa revisar. Se não revisar, o assunto, ele se perde. Então, pessoal, esse é o cronograma que eu montei do cargo de enfermeiro. Vou montar de outros cargos conforme vocês vão me pedindo. Então, se você quer que eu faça esse cronograma para o seu cargo, para você imprimir, colocar ali no seu cantinho de estudos e seguir, deixa aí nos comentários que eu posto no grupo do Telegram, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado de alguma forma. E eu vou estar gravando outros vídeos para vocês, para estar ajudando vocês nesse concurso da EBSER. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.